Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre algumas configurações mais voltadas à tensão, né, que a gente tem que prestar atenção quando fazer overclocking em placas-mãe X470, né, até a Gaming 5 e as placas-mãe B450, tá? Eu tenho uma X470 Urus Ultra Gaming e eu descobri algumas coisas sobre ela na hora que a gente vai fazer o overclock e aí eu vou passar isso para vocês, porque eu fiz uma pesquisa aí, para tu não precisar fazer a mesma pesquisa que eu vou te passar aqui a informação, certo? Isso também se aplica às B450, eu vi um vídeo de um cara e dá pra ver que é mais ou menos a mesma coisa, tá? Não posso dizer com 100% de certeza, porque eu não tenho uma B450, certo? Mas provavelmente vai se aplicar a mesma coisa, porque os VRMs são extremamente parecidos e a BIOS é extremamente parecida, né? Então, assim, provavelmente vai se aplicar. Bora lá. Falar outro disclaimer aqui. Cara, eu utilizo Linux, então esse aqui é o Zen Monitor, é o que eu utilizo para ver as tensões. A gente vai usar ele também. Se tu utilizar o Hardware Info, o Hardware Monitor, Hardware Monitor eu não tenho certeza, mas o Hardware Info vai dar mais ou menos a mesma coisa que isso aqui. E aí eu vou te explicar o que está acontecendo aqui depois que eu falar um pouco da BIOS, certo? Cara, a primeira tela que a gente vai entrar na BIOS é essa aqui, né? Essa aqui é a visão avançada da BIOS. Então a gente tem Advanced Frequency Settings, que é com relação às frequências do sistema. Advanced Memory Settings, que é com relação à configuração de memória. Advanced Voltage Settings, que é relacionado à tensão, né? Aí depois PC Health, esse outro aqui, Miscellaneous, a gente não vai entrar porque não faz sentido aqui para esse vídeo. Eu vou abrir cada uma, comentar um pouco do que está acontecendo. A maioria das coisas vai ser padrão, mas a principal parte que a gente tem que ter atenção aqui é essa aqui de voltage, né? Aqui que rola algumas paradas duvidosas. E aí eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo para fazer sentido, certo? Bora lá. Então, quando a gente entra ele em Advanced Frequency, eu tenho aqui frequência base, depois eu tenho multiplicador do meu processador, depois eu tenho multiplicador da memória RAM. Esse Easy Overclock Tuner aqui, pelo menos na minha placa-mãe, ela tem alguns padrões aí para aplicar para memória RAM, tá? Eu não uso ele, eu fiz mais raiz, né? Fiz mais à mão. Então ele muda aqui, tipo, tensão da tua memória RAM, né? Ele vai mudar aqui esse multiplicador, certo? E se vocês quiserem utilizar, dá para utilizar. Eu não uso, então eu não sei nem se funciona direito ou não. Mas bora lá. Esse aqui são algumas séries específicas aqui para processador. É bem padrão, tá? Eu fiz raiz, né? Então eu tirei CPD, tirei o Quiet, tirei o C-State. Então basicamente o processador está sempre rodando a essa velocidade de 3.8 GHz, certo? E aí vamos lá. Esse aqui é onde as coisas começam a ficar estranhas, tá? Cara, tá vendo que a gente não tem um valor específico para tensão? Né? Isso aqui é Dynamic V-Core, ou seja, a tensão do meu processador. Cara, tá vendo que a gente não tem meio valor fixo? Eu não consigo colocar aqui 1.3, eu não consigo colocar aqui 1.2. Eu tenho um offset. Esse offset aqui, ele vai de menos 0,3 a mais 0,3, certo? Para o meu VCore, exatamente a mesma coisa. Menos 0, mentira. O VCore eu não consigo diminuir, eu só consigo aumentar. Aí depois eu tenho CDDP, Chipset Core. Esses caras aqui não vou mexer. Depois eu tenho a tensão da memória RAM. Tensão da minha memória RAM aqui, ó, bem padrão. Então é só colocar um valor fixo e ela vai rodar, né, nessa tensão, né? Bem tranquilo. Agora lá, tá vendo que eu tenho aqui mais 0.132? Estranho, né? Eu vou abrir o Kate aqui só pra gente dar uma olhada. Então, ó, eu tenho 0 mais 0.132. Qual o problema? Essa tensão aqui, tá vendo que ela tá em 1,1, né, 1,2, 1,125, certo? Essa tensão ela não é tensão real.
Se tu abrir o Hardware Info aí na tua X470 Aorus Ultra Game ou tua B450 Aorus Pro Wi-Fi, tu vai ver que essa tensão aqui, ela não é a tensão que está aqui, até porque tu não sabe, porque isso aqui é um offset, ou seja, é um valor que está sendo somado ou diminuído de um outro valor. Mas qual é esse outro valor? Aí que entra a jogada, que aí eu vou mostrar para vocês. Quando vocês abrirem aqui o programa para ver o que está acontecendo no processador de vocês, vocês vão ver essa tensão aqui, esse VI2. Essa tensão aqui não é o padrão, mas isso aqui. Essa tensão aqui, ela vem de uma tabela que está relacionada ao teu processador, certo? Então, para o meu processador, que é um Ryzen 5 1600AF, ela é 1,1, certo? Só que eu tenho esse cara aqui, esse offset, certo? Mas esse offset aqui, ele não aparece aqui, porque tu pensa que se eu abrir o meu programinha para ver o que está acontecendo, ele vai me falar a tensão naquele momento, certo? Só que ele não fala. Na verdade, ele fala da tabela, certo? Então, a tensão que, na verdade, o meu processador está utilizando é o quê? É 1,1 mais 0,132, que dá 1,232, certo? E por que isso é estranho? Porque nas outras placas-mãe, quando tu abrir o teu programa para ver o que está acontecendo, tu vai ver a tensão naquele momento, e não uma tensão que não é a que está naquele momento. Isso é estranho. Mas é assim que funciona nessas placas-mães da Gigabyte. Tá? Então, primeira coisa, quando vocês forem fazer overclock, cara, deixa esse Dynamic V-Core aqui em mais 0, né? Tem essa opção. E abre esse cara aqui, ele provavelmente vai te falar a tensão base. E aí, a tensão que tu colocar nesse offset, ela vai somar ou diminuir dessa tensão aqui, certo? Outra coisa que é importante também relacionada ao V-Core. Essas placas-mãe, elas não têm LLC, ou seja, não tem Load Line Calibration. Load Line Calibration serve para quê? Cara, quando o teu processador está em idle, ou seja, ele não está fazendo nada, a tensão dele vai ficar um pouquinho alta. Então diríamos que eu defini ele na minha placa-mãe 1,4 volts, ele vai ficar em 1,4 quando ele está em idle, mas quando eu começar a realmente mandar ele fazer alguma coisa pesada, essa tensão ela vai cair. Ela pode cair para 1,38, 1,35, 1,32, né? Depende da placa-mãe, certo? E aí o que acontece? Quando essa tensão cai, pode acontecer que o teu overclock vá de estável para instável. E aí, Load Line Calibration serve para quê? Segurar essa tensão. Então, no momento que ela começa a cair, ele fala assim, opa, vou segurar esse cara aqui. Então, essas placas-mães, elas não têm LLC. Significa que se tu for fazer um overclock muito extremo, né, tu fazer um overclock, pegar esses processadores que puxam um pouco mais de força, vai ficar complicado, né? Então é aquela coisa, talvez consiga ter um overclock estável, só que a tensão dele padrão, a tensão idle dele seja bem alta, né? Isso não é legal. Essa é uma outra parada que é importante a gente saber. Agora eu vou falar do SoC. SoC. No SoC que vai ficar o teu Memory Controller, o cara que vai conversar lá com a tua memória RAM, certo? Então quanto maior o overclock que tu for fazer na tua memória RAM, talvez tu tenha que aumentar a tensão do SoC. Mas tem um problema, e eu não consigo dizer com certeza se isso se aplica só a X470. Não consigo isso ter com certeza, né? Eu não sei se isso se aplica para as B450 também, então vocês podem até checar isso. Mas o que eu percebi? Quando a tensão ela sobe, quando a velocidade da memória RAM ela fica maior do que 2666 MHz, o SoC ele vai para 1.1 volts.
E cara, 1.1 não é uma tensão muito baixa. Tipo assim, a AMD diz que pro SoC o máximo que tu pode colocar é 1,2 e o padrão é 0,9395, não tenho certeza, algo nesse estilo. Então, essa memória, essa placa-mãe, ela faz isso sozinha. Só que a gente tem um problema. Isso aqui é um offset. No meu caso, está em alta, ou seja, ele está aplicando um offset D0. Esse offset, ele tem que somar a um valor base, certo? O que acontece é que o valor base muda. Então, quando eu estava rodando a minha memória RAM a 2,666, o meu SoC ele ficava em 0,9 alguma coisa, tá? Mas a partir do momento que eu fiz um overclock para 3000 MHz, o meu SoC ele foi para 1,1. Só que tem problema, eu não falei para minha placa-mãe aplicar 1,1 volts. Então se tu tá fazendo overclock e tu começa a brincar com esse offset aqui, e tu coloca um offset de, vamos pensar a mesma coisa que eu coloquei no VCore, né? 0,132, e tu não sabe o teu valor base, aí dá ruim. Porque 1,1 mais 0,132 dá 1,232, tá acima do limite aceitável, certo? Então, esse valor aqui, ele também vai dar o valor que a tua placa-mãe está colocando ali, sem levar em consideração o offset. Tem que ter cuidado com isso. Porque se eu colocar aqui 0,5, que tipo, acho que se colocar isso queima o processador, mas se eu colocar 0,5 e eu tô rodando 3000 MHz, vai aparecer aqui 1,1. E quando eu fizer, só que não está sendo aplicado 1,1, está sendo aplicado 1,6, que é tipo um valor totalmente diferente do que 1,1, certo? Então, ó, tenham cuidado. Eu posso dizer isso para a Aorus Ultra Gaming, que abaixo, em 2666 ou abaixo disso, ele vai ficar em 0,9 alguma coisa. E para memórias RAM com velocidade maior que isso, ou seja, 2933, ele já joga para 1,1 volts. Então tem que ter cuidado, certo? Para memória RAM, padrãozinho. Aqui tá tudo bem. E é isso, pessoal. Só queria passar essas informações. Cara, parada importante, porque eu demorei para descobrir isso. Eu tava percebendo uns comportamentos muito estranhos. Tipo assim, eu fiz overclock no meu processador e as paradas não mudavam aqui, sabe? Tipo, eu meti aqui, velho, mais 0,2. Eu falei, velho, não tá mudando isso aqui. Core voltage não tá mudando. Por quê? Porque não vai mudar mesmo. Não vai mudar mesmo. Certo, pessoal? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, velho, podem tirar aí nos comentários. Né? Espero que eu tenha ajudado. Esse era um dos problemas que eu tinha. Espero que agora vocês não tenham. É isso. Até mais.